meus amados, graça e paz, muito bem-vindos a mais um Lâmpada Diária para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta e agora gravando aqui o vídeo, como vocês podem ver, você deve ter recebido aí no seu WhatsApp, ou talvez tenha entrado aí no YouTube, né? Ou talvez em outra plataforma. Pois é, nós não conseguimos gravar tudo durante todo o ano de 2021 e vamos terminar de gravar o restante agora para esse ano de 2022, então, portanto, não iniciamos no dia 1º uma nova leitura, mas ao finalizarmos aqui a leitura de toda a Bíblia, nós já lemos todo o Novo Testamento uma única vez, estamos agora lendo a segunda vez o Novo Testamento, terminamos o Evangelho de Jesus Cristo segundo o relato de Mateus, estamos em 2 Crônicas no Antigo Testamento. Quando finalizarmos essa leitura, então, lançaremos um novo projeto de leitura, sem ser um plano anual, mas algum projeto de leitura de um livro, ou de algumas cartas. Vamos ver o que a gente tem depois que a gente finalizar essa leitura bíblica, ok? Mas vamos lá então. Eu te convido a abrir a sua espada, a minha está aqui, a sua espada aí, lá no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, no capítulo 13. 2 Crônicas, capítulo 13, nós vamos ler os capítulos 13, 14 e 15 de 2 Crônicas. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, que é a palavra de Deus. Enquanto você abre, vamos fazer uma oração para que o Senhor abençoe o nosso momento de leitura, amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que temos mais um dia, Pai, de ler a Tua Palavra. Obrigado pelo Lâmpada Diária, por esse projeto de leitura bíblica. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão lendo comigo. Não importa a religião dele, não importa o credo. Estou feliz dele estar aqui conosco, lendo a Tua Palavra, lendo a Escritura, pois sabemos que a ação é totalmente Tua, a ação de mudança, de conversão do Teu Santo Espírito. Então eu te agradeço pela oportunidade que temos como Igreja do Senhor Jesus na face da terra de lermos juntos a Tua Palavra, a Tua Santa Escritura. Nos abençoa, Pai. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, lava as nossas vestes, que o Espírito Santo possa agir em nós, que a Tua Palavra venha à nossa mente. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá então? 2 Crônicas, capítulo 13. Vamos que vamos. No 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Uriel de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias entrou em combate, levando uma força de 400.000 excelentes guerreiros, e Jeroboão foi enfrentá-lo com 800.000, igualmente excelentes. Abias subiu o monte Zemaraim, nos montes de Efraim, e gritou: Jeroboão e todo Israel, ouçam-me. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e a seus descendentes, mediante uma aliança irrevogável? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o seu senhor. Alguns homens vadios e imprestáveis juntaram-se a ele e se opuseram a Roboão, filho de Salomão, quando ainda era jovem, indeciso e incapaz de oferecer-lhes existência. E agora vocês pretendem resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos descendentes de Davi. Vocês são de fato uma multidão imensa, e tem os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses, mas não foram vocês que expulsaram os sacerdotes do Senhor, os descendentes de Arão e os levitas, e escolheram os seus próprios sacerdotes, como fazem os seus povos, os outros povos? Qualquer pessoa que se consagre com um novilho e 7 carneiros pode tornar-se sacerdote daqueles que não são deuses. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e não o abandonamos. Os nossos sacerdotes, que servem ao Senhor, auxiliados pelos levitas, são descendentes de Arão. Todas as manhãs e todas as tardes eles apresentam holocaustos, incenso aromático ao Senhor, arrumam os pães sobre a mesa cerimonialmente pura e todas as tardes acendem as lâmpadas do candelabro de ouro. Pois nós observamos as exigências do Senhor, o nosso Deus, enquanto que vocês o abandonaram. E vejam bem, Deus está conosco, Ele é o nosso chefe. Os sacerdotes dele, com suas cornetas, farão soar o grito de guerra contra vocês. Israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado tropas para a retaguarda do exército de Judá, de forma que ele estava em frente de Judá e a emboscada estava atrás.
Enquanto o exército de Judá se virou e viu que estava sendo atacado pela frente e pela retaguarda, clamou o Senhor. Os sacerdotes tocaram suas cornetas e os homens de Judá deram um grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. E Deus os entregou nas mãos deles. Abias e os seus soldados lhes infligiram grande derrota. 500.000 excelentes guerreiros de Israel foram mortos. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião, e os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e tomou-lhe a cidade de Betel, Jesana e Efron com os seus povoados. Durante o reinado de Abias, Jeroboão não recuperou o seu poder, até que o Senhor o feriu, e ele morreu. Abias, ao contrário, fortaleceu-se. Ele se casou com 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. Os demais acontecimentos do reinado de Abias e o que ele fez e o que disse estão escritos nos relatos do profeta Ido. Analisamos o capítulo 13 e vamos ao capítulo adiante, capítulo 14 do livro de 2 Crônicas. E vamos que vamos. Abias descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi o seu sucessor. Em seu reinado, o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes. Despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso e de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Deixa eu ajeitar aqui a câmera um pouquinho, parece que estava um pouquinho torta. Beleza, vamos lá. Verso 7 do capítulo 14. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir estas cidades com os muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos, e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então as construíram e prosperaram. Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280.000 de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes, homens de combate. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, o nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram e Asa e seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças. E os homens de Judá saquearam muitos bens. Destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas essas cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras e camelos, e em seguida voltaram para Jerusalém. Olha só, o Senhor derrotou diante do povo de Deus mais de 1 milhão de guerreiros. Grande é o nosso Deus, grande é o seu poder. Finalizamos capítulos 13 e 14 de 2 Crônicas e vamos agora ao capítulo 15, ok? Capítulo 15 de 2 Crônicas, no verso 1, e vamos que vamos. Vamos lá, continuando a graça. Vamos junto. Espera aí, deixa eu dar mais uma ajeitada aqui, vamos lá. Tudo certo. Continua firme na graça, vamos lá. Já a gente termina.
capítulo 15, verso 1. Vamos que vamos. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Mas em sua angústia eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Buscaram-no e ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíram umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraças. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Verso 8. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Obed, o rei Asa encheu-se de coragem, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Depois reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim e convocou também os que pertenciam a Efraim, a Manassés e a Simeão que viviam entre eles, pois muitos de Israel tinham passado pelo lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquela ocasião sacrificaram ao Senhor 700 bois e 7.000 ovelhas e cabras, do saque que haviam feito. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto, gente simples ou importante, homem ou mulher. Fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, bradando ao som de cornetas e trombetas. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o havia feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Ele deixou que o encontrassem e lhes concedeu paz em suas fronteiras. O rei Asa chegou até depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste, despedaçou-o e queimou-o no vale de Cedron. Embora os altares idólatras não tivessem sido eliminados de Israel, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a tua vida. Ele trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. E não houve mais nenhuma guerra até o 35º ano do seu reinado. Amém, meus amados? Finalizamos então aqui para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, a leitura dos capítulos 13, 14 e 15 do livro de 2 Crônicas. E agora vamos lá para o Novo Testamento, né? No Novo Testamento nós finalizamos a leitura do livro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo sendo relato de Mateus e vamos iniciar hoje a carta aos Romanos. Então convido você a abrir a sua Bíblia lá na carta aos Romanos. Amém, meus amados? Vamos lá então, Romanos, no capítulo 1, verso 1. Carta aos Romanos, carta do apóstolo Paulo, aqueles que estavam em Roma. Capítulo 1, no verso 1. E vamos que vamos, vamos lá. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês, em minhas orações
E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque do evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode reconhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem imortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis, ídolos sem vida, sem voz, sem boca, sem ouvido, que tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem pernas, mas não podem andar, são mortos, inexistentes, são feitos de criatura. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém? Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até essas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza, ou seja, contrária da criação que Deus fez, que é macho e fêmea, homem e mulher os criou. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres, ou seja, natural da criação, homem e mulher e o homem, assim Deus os fez, macho e fêmea. Eles trocaram essa relação e se inflamaram de paixão um pelos outros, homens com homens e mulheres com mulheres, uma imundícia, segundo o apóstolo Paulo aqui, um pecado diante de Deus. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens receberão entre si mesmo o castigo merecido pela sua perversão, assim como recebem até os dias de hoje. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem os seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que pratiquem tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Amém, meus amados? Meus amados, finalizamos então aqui o capítulo 1 da carta aos Romanos do apóstolo Paulo. As mesmas coisas que acontecem hoje aqui, Paulo sendo muito exclusivo, muito específico nas atitudes dos homens e mulheres que largaram, a sua relação natural criada por Deus, onde Deus criou homem e homem, onde determinou ali em Gênesis o início do casamento, que um fosse para o outro eternamente, cada um segundo as suas funções que Deus determina também no livro de Gênesis, ali depois dos capítulos 1 e 2, especificamente no capítulo 3 também, no capítulo 1 e 2 e 3 de Gênesis nós vimos isso de maneira muito clara e exclusiva, desde a criação até a queda. E Paulo vem mostrando aqui que esses homens que tomaram esse tipo de atitude, que a tomam até hoje, vivam uma vida muito triste e pagam um alto preço por causa desse tipo de escolha.
Amém? Mas, amados, finalizamos então aqui o Lâmpada Diária de hoje, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar gravando dessa maneira, né, daqui para frente, para que possamos finalizar aí a nossa leitura em nome de Jesus e que possamos iniciar um novo projeto, tá bom? Gostaria de orar nesse momento por você e pela sua família. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, ó Pai, pela vida dos meus irmãos que estão lendo a palavra, ouvindo junto comigo agora. O Senhor diz na tua palavra que eles são bem-aventurados, tanto os que leem as palavras desse livro como os que escutam. Eu te agradeço, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de buscá-lo de dia e de noite o tempo todo e não podemos reclamar nem um só segundo da oportunidade, da graça e da misericórdia que o Senhor tem derramado sobre nós a cada manhã. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus bondoso, zeloso, perfeito, maravilhoso e eterno. Peço ao Senhor que abençoe o Lâmpada Diária, que nos levante para proclamar o Evangelho da paz, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor possa levar a lugares onde nós não podemos chegar. Que o Senhor possa enviar a tua palavra até onde nós não podemos ir, que é o profundo do coração do homem. Muito obrigado, Deus. Que a tua graça e a tua bênção permaneça sobre a casa e a família dos meus irmãos. Que o Senhor possa os renovar, lhes dar força para que possam suportar os dardos inflamados do maligno e que possam permanecer firmes diante do Senhor, diante do teu poder, da tua glória, glorificando a ti em palavras e atitudes. Em nome de Jesus, muito obrigado. Assim eu oro ao Senhor. Amém e amém. Amém, meus amados. Assim eu me despeço de vocês. Que a bênção do Senhor permaneça com você em seu lar. E, se Deus quiser, estaremos aqui novamente para lermos a palavra juntos do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. E até a próxima.